pessoal, eu sou Leandro Queiroz, médico cirurgião geral do Hospital Imaculada Conceição. Queria aproveitar essa oportunidade para falar com vocês sobre uma campanha mundial abraçada pela Sociedade Brasileira de Coloprocto, pelo Ministério da Saúde, com o nome de Março Azul, com a finalidade de divulgação da importância do câncer coloretal no nosso meio e incentivar as pessoas a procurarem o diagnóstico precoce e o tratamento para essa doença. O câncer coloretal é o segundo câncer mais frequente no nosso meio, no Brasil todo, e o terceiro em número de vítimas fatais. E a gente tem como objetivo, todos os médicos que trabalham nessa área, o principal especialista é o coloprocto, mas envolve o gastroenterologista, o clínico geral, o cirurgião geral e o endoscopista. O principal objetivo é tentar mudar uma realidade perversa de 80 a 85% de diagnóstico em fases adiantadas da doença. Mudar essa realidade com um predomínio do diagnóstico precoce e a identificação de lesões pré-malignas que, adequadamente tratadas, vão evitar o câncer coloretal. O câncer coloretal, ele começa a ter uma incidência maior a partir dos 45 anos, numa porcentagem quase igual para homens e mulheres. Os fatores de risco são bem conhecidos e vale a pena falar sobre eles. Talvez o fator de risco mais importante é a história familiar de câncer intestinal, que obriga aos parentes de primeiro e segundo grau a terem uma prevenção mais ativa, mesmo em idades mais jovens. O rastreamento consiste inicialmente de exames clínicos, sendo que o mais importante desses aí, específico para o câncer coloretal, é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que pode alertar para a necessidade de colonoscopia. O exame de diagnóstico padrão ouro é a colonoscopia, que deve ser iniciada aos 50 anos ou mais para todos nós, e às vezes em idades inferiores para aquelas pessoas que têm a história familiar do câncer coloretal. Os fatores de risco que a gente deve prestar atenção, além da história familiar e da idade igual ou maior que 50 anos, são obesidade, sedentarismo, o tabagismo, o uso excessivo de álcool e, na parte de alimentação, o uso excessivo de carne vermelha, de embutidos, de alimentos ultraprocessados e industrializados. Na prevenção, obviamente, a gente tem que prestar atenção e procurar evitar esses fatores de risco. Lembrando que cerca de 90% do câncer coloretal tem início num pólipo intestinal, inicialmente pequeno, de natureza benigna, e com o passar do tempo, esse pólipo sofre transformações celulares e pode culminar no câncer coloretal. A colonoscopia precoce, ela vai identificar lesões pré-malignas. Esse pólipo intestinal não é o único. As doenças inflamatórias, principalmente a doença de Crohn, aumenta a incidência do câncer e deve ser considerada um fator de risco. Em relação ao tratamento do câncer coloretal, se a gente identifica lesões pequenas, pré-malignas ou às vezes já com o carcinoma in situ, lesões iniciais, ele pode ser feito por procedimento endoscópico, colonoscópico. Quando a gente identifica a doença em fase mais adiantada, com lesões maiores, o tratamento é cirúrgico nas suas diferentes modalidades.
a cirurgia videolaparoscópica. Ultimamente, a cirurgia robótica tem um papel importante, sem esquecer a possibilidade de tratamento disponível na maioria das cidades brasileiras, que é a cirurgia convencional aberta de ressecção intestinal. Após a cirurgia, a maioria dos casos exige um tratamento complementar de radioterapia e de quimioterapia. Lembrando sempre que na doença em fase inicial, a gente atinge índices de cura após 5 a 10 anos de até mais de 90%. E nas lesões avançadas, identificadas em fase de urgência, de obstrução intestinal ou de perfuração, a gente tem índices de cura com 5 anos muito ruins, por volta de 10%. A importância da campanha do Março Azul é exatamente trazer uma lembrança para todos nós médicos, mas principalmente para a população leiga, para os nossos pacientes, que, identificando qualquer desses fatores de risco, a gente procurar o atendimento médico e dar sequência aos exames necessários para a identificação da doença. O Março Azul é um momento de reflexão, de atenção, mas esse momento de reflexão e de atenção, ele exige uma ação continuada pelo ano todo, a todo momento que a gente identificar sintomas sugestivos. Muito obrigado.